Primeiramente, bom dia, gente. Eu gostaria de agradecer, então, a participação da banca e a presença de vocês que estão aqui. Para hoje eu apresentar, então, a minha dissertação de mestrado, intitulada Estrutura e Composição da Fauna Críptica Recifal da Ilha da Trindade, Atlântico Sul do Brasil. Essa apresentação ela vai estar dividida, assim como a minha dissertação, em introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. E, bom, os ambientes recifais, eles são cruciais para a manutenção da biodiversidade marinha. Embora presentes em uma pequena fração dos oceanos, eles abrigam cerca de 32% das espécies marinhas conhecidas e desempenham um papel ecológico muito relevante, sendo ali fonte de abrigo, de alimentação, servindo como local para a reprodução das espécies marinhas e participando da regulação de processos biogeoquímicos essenciais à vida. Além disso, eles possuem um papel socioeconômico muito relevante para as populações humanas, fornecendo ali recursos pesqueiros, proteção costeira contra a ação das ondas e obtenção de compostos naturais muito valiosos para a indústria farmacêutica. Estima-se que esses ambientes beneficiem aproximadamente 500 milhões de pessoas e movimentem cerca de 9,8 trilhões de dólares por ano. E, nas últimas décadas, esse ambiente tem sido amplamente estudado, principalmente devido a essa grande importância que ele tem, tanto ecologicamente quanto socioeconomicamente. E esses estudos têm focado principalmente nos organismos mais conspícuos, ou seja, aqueles mais visíveis, como, por exemplo, os peixes e corais. E aí entra um grande questionamento, que é o que a gente está deixando passar despercebido no estudo desses ambientes recifais. E aí que entra a fauna críptica. Essa fauna ela é composta essencialmente por invertebrados de tamanho reduzido, que vão habitar as cavidades, buracos, fendas, tocas ali da matriz recifal e outros espaços criados por macro-organismos como corais, algas e esponjas. E esses organismos representam até 2/3 do volume recifal, mas são muito pouco explorados, tanto pela dificuldade de acesso a eles na matriz do Recife, quanto pelo seu pequeno tamanho, e também por conta da escassez de especialistas que trabalhem com esses grupos. No entanto, a gente precisa olhar com atenção para essa fração da biodiversidade, principalmente por conta da sua importância ecológica muito relevante. Eles participam ali da captura e da ciclagem de nutrientes, principalmente no ciclo do carbono, atuam como gastadores de algas e servem como fonte alimentar para peixes e invertebrados maiores. E como investigar essa fração da biodiversidade, afinal? Historicamente, ela tem sido investigada a partir da remoção de blocos de coral morto e de matrizes algais, que revelam uma grande diversidade desses organismos, também a partir da raspagem do substrato, revolvimento de sedimentos e fragmentação de estruturas consolidadas. No entanto, esses métodos são bem discutíveis assim, para a matriz do Recife, e outras abordagens são propostas assim, como formas de minimizar esses danos, como, por exemplo, a realização de censos visuais e análises por imagens, que por si só também é um método que possui certas limitações, como essa dificuldade de visualizar a fauna crítica, essa fauna muito diminuta, por meio de uma análise de imagens, o uso de dispositivos de sucção de ar, que também é um método que possui suas limitações ali, como, por exemplo, a fragmentação de muitos organismos durante o processo de sucção, e o emprego também de estruturas artificiais submersas de diferentes materiais, como concreto, borracha, metal. E a partir disso a gente vê que existe uma variedade muito grande de métodos, mas uma falta de padronização muito grande para estudos comparativos. E foi pensando nisso que, em 2004, foram criadas as Autonomous Reef Monitoring Structures, as ARMS, para fazer uma amostragem padronizada dessa biodiversidade críptica recifal. Essas estruturas elas servem como substrato de incrustação para diversos grupos taxonômicos, desde micro-organismos até invertebrados um pouco maiores, e elas são estruturadas da seguinte forma. São 9 placas de PVC empilhadas, contendo face superior e inferior, e a presença de espaçadores em formato de X distribuídos de forma alternada nessa estrutura, permitindo ali a existência de uma complexidade estrutural e a condição de diferentes condições de exposição à predação, de exposição à luz, de sedimentação e circulação de água nessas estruturas. E por que usar as ARMS, afinal, né? Como eu disse, essas estruturas elas permitem essa amostragem padronizada
entre locais, temporalmente também, entre estudos, e permitem ainda que a gente faça uma amostragem tanto dos organismos césseis quanto dos organismos válidos. Além disso, permite a integração de abordagens morfológicas com abordagens moleculares, revelando uma parcela da biodiversidade que ainda é muito pouco explorada. Um estudo publicado em 2016 mostrou que em ambientes tropicais, apenas 4,9% das sequências gênicas obtidas por metabarcode corresponderam a espécies já conhecidas nos bancos de dados. E aqui a gente tem a distribuição dessas árvores globalmente, né? A gente percebe que há uma distribuição espacial muito desigual, com estudos predominantemente ali no hemisfério norte, principalmente no Mar Vermelho, e uma lacuna muito grande de aplicação das árvores, principalmente quando a gente olha aqui para o Atlântico Sul. Apesar disso, a gente já tem estudos sendo desenvolvidos aqui no Brasil com a aplicação de árvores, como, por exemplo, o estudo feito durante o mestrado do Lucas, que mostrou diferenças na composição e na estruturação das comunidades césseis entre ilhas costeiras do litoral de São Paulo, permitindo com que eles fizessem um levantamento detalhado da biota crítica, sendo uma linha de base importante para a detecção de padrões ecológicos no longo prazo. Então, é o famoso a gente precisa conhecer para conservar. A gente precisa entender essa fauna, do que ela é composta, quais organismos estão ali, como eles se distribuem, para que a gente consiga propor medidas de conservação, principalmente no atual cenário de mudanças climáticas e pressões eutróficas. Isso é ainda mais relevante quando a gente pensa em sistemas oceânicos muito isolados, que já são muito pouco estudados devido às dificuldades logísticas de acesso a eles, e por possuírem esse alto grau de isolamento, eles oferecem uma oportunidade muito singular para a gente estudar como o isolamento e a distância da costa influenciam ali padrões de diversidade e de endemismo. E dentre as ilhas oceânicas que a gente tem no Brasil, a gente tem a Ilha da Trindade, que é uma ilha oceânica localizada a cerca de 1.160 quilômetros da costa do Espírito Santo. E essa ilha compõe, juntamente com o Martim Vaz, o extremo oriental da cadeia Vitória Trindade, que é uma cadeia formada por 17 montes submarinos. E ali apenas Trindade e Martim Vaz são ilhas emersas. E além do alto isolamento, né, da ilha, a gente também tem alguns fatores que a destacam diante das demais, como, por exemplo, o fato de ser um ambiente altamente energético. Ela é a ilha oceânica que possui a maior energia de ondas entre as ilhas oceânicas brasileiras, podendo ser dividida em dois setores hidrodinâmicos, o mais exposto no sul-sudoeste e o mais protegido no noroeste e nordeste aqui. E o hidrodinamismo ele é um fator muito importante como um estruturador ali da biodiversidade recifal. Ele pode influenciar processos como recrutamento larval, fixação de organismos, disponibilidade de alimento, predação, competição e predação. E essa heterogeneidade hidrodinâmica que a gente vê na Ilha da Trindade pode influenciar a composição e a distribuição ali da fauna críptica. Um estudo feito em 2019 já mostrou variações na composição da comunidade bentônica entre diferentes sítios da ilha, só que foi um estudo que não avaliou os drivers, né, os fatores associados a essas variações. E além do hidrodinamismo, né, de fatores oceanográficos, a gente tem fatores bióticos ali que também estruturam essa criptofauna, como, por exemplo, ali a disponibilidade de recursos e alimentos, exercendo o controle bottom-up, e a predação por peixes recifais, exercendo, então, o controle top-down. Estudos mostram que peixes herbívoros eles podem influenciar a criptofauna tanto indiretamente ali ao modificar a estrutura do hábitat, quanto diretamente por meio da ingestão incidental desses organismos. Teve um estudo publicado aqui que mostrou que fez uma simulação usando peixes papagaios que mostraram que esses organismos eles consomem uma grande variedade de copépodes arpaticoides, juntamente com a matriz algal epilítica. Então, a gente vê que, em muitos casos, esses organismos são realmente ingeridos incidentalmente, podendo afetar ali a composição dessa fauna.
E, bom, os estudos na Ilha da Trindade, eles datam ali da década de 1950, com estudos iniciais feitos por Joly e Oliveira, sobre a ocorrência de algas e componentes da fauna marinha e sua distribuição por zonas ecológicas, com um estudo posterior ali por Brito, reportando a ocorrência e descrição de equinodermos, e outros estudos posteriores revelando um alto grau de endemismo ali para a região, principalmente em espécies de peixes e esponjas. Só que, por muito tempo, as expedições para a Ilha da Trindade, elas eram, de certa forma, limitadas justamente por conta dessa dificuldade de acesso. E foi pensando nisso que surgiram alguns programas de pesquisa, como o ProTrindade, criado em 2007 pela Marinha do Brasil, e o PELDLOG, criado em 2013, financiado pelo CNPq e pela FAPERJ, cujos objetivos, um dos objetivos era realmente fomentar essa pesquisa científica na Ilha da Trindade e intensificar as expedições científicas para lá, permitindo o avanço no conhecimento da biodiversidade e uma melhor compreensão de processos ecológicos e evolutivos importantes. E o que a gente observa é que, mesmo após muitos anos de monitoramento, novos registros continuam sendo encontrados. E foi pensando nisso que o objetivo geral do meu trabalho foi caracterizar a composição e a diversidade da criptofauna associada às árvores da Ilha da Trindade e investigar como fatores espaciais, ambientais, bióticos e microhábitats estruturais influenciam a organização da comunidade. O primeiro objetivo específico foi descrever e comparar a diversidade da criptofauna entre diferentes sítios da ilha. O segundo foi investigar a influência de fatores ambientais e bióticos sobre a composição e estrutura dessas comunidades, sendo esses fatores intensidade do vento, potência de ondas e biomassa média de peixes. O terceiro foi avaliar como características estruturais das árvores influenciam os padrões de colonização. E, por fim, caracterizar a distribuição geográfica das espécies vagens registradas. Como hipóteses desse estudo, a gente teve que a diversidade e a composição da criptofauna variam entre os diferentes sítios da ilha, a potência de ondas, a intensidade do vento e a biomassa de peixes estão associadas à estrutura da comunidade, a composição e a diversidade dos organismos césseis diferem entre os microhábitats estruturais das árvores, e a criptofauna das árvores ela é composta por espécies altamente distribuídas e espécies endêmicas. Aqui a gente tem, então, a nossa área de estudos, na Ilha da Trindade, com 4 sítios de amostragem, sendo eles Ponta Norte, Calheta, Tartarugas e Farrilhões. E, bom, no total foram instaladas 12 árvores na Ilha da Trindade, sendo elas distribuídas em triplicata nesses 4 sítios, a uma profundidade de 8 a 10 metros, distando 2 a 4 metros entre si num arranjo triangular, como a gente mostra aqui nessa primeira imagem. As árvores foram, então, instaladas em agosto de 2022, e após cerca de 26 meses ali de colonização, elas foram recuperadas entre outubro e novembro de 2024. Após essa etapa de recuperação, a gente segue com essas árvores para o laboratório para iniciar as etapas de processamento. Então, inicialmente, essas árvores são integralmente desmontadas e transferidas para uma caixa com água filtrada e aerada, e realiza, a partir do recipiente anterior, a filtragem dos organismos vagens em peneiras de malha de 2 milímetros, 500 micrômetros e 100 micrômetros. Posteriormente, a gente faz fotos setorizadas de altíssima resolução ali de cada placa, são feitas 12 fotos por placa, e depois elas são combinadas em uma única imagem de alta resolução para a gente conseguir visualizar mais facilmente os organismos que estão ali incrustados. Posteriormente, a gente segue para a etapa de subamostragem dos organismos sésseis. Então, a gente retira um pequeno fragmento deles para identificação morfológica, envia especialistas e preserva esse material em álcool 96%. E, por fim, a gente faz a homogeneização da amostra. Então, é feita a raspagem integral das placas e homogeneização no liquidificador. Esse material passa por uma filtragem numa malha de 45 micrômetros e é preservado em DMSO. Aqui eu trouxe algumas imagens ilustrando essas etapas. Então, aqui a primeira etapa, na verdade, a segunda etapa ali de alocação na caixa com água filtrada e aerada. Essa etapa aqui de filtragem dos organismos vagens.
e a etapa de fotografia das placas. E aqui ilustrando um pouco para vocês como que funciona essa setorização das fotos. Então, a gente faz essas 12 fotografias de altíssima resolução e depois usa o aplicativo Affinity Photo para a combinação dessas imagens, dessa imagem total aqui que a gente tem. E a cada placa é atribuído um código de coleta para que a gente consiga se encontrar ali. Então, BR3 representa então, a coleta da Ilha da Trindade, no ano de 2024, no sítio Calheta, réplica A, placa 2, face bottom, inferior. Né? Em relação à fração base de 2 milímetros, a gente, depois de separado, a gente faz a contabilização de todos esses organismos e a identificação, quando possível, e também faz o registro fotográfico para posterior envio a especialistas, se necessário, e preserva esses organismos em álcool 96%. Para as frações de 500 micrômetros e 100 micrômetros, a gente faz a pesagem para a quantificação da biomassa e também preserva eles em álcool 96%. E para a fração sétima, a gente faz então essa raspagem, filtragem e também faz a pesagem para a quantificação da biomassa. Aí a gente segue para a etapa de análise de imagens. A gente deposita todas essas fotografias no CoralNet, que é uma plataforma online gratuita, que permite que a gente atribua pontos aleatórios ali na imagem para fazer as devidas identificações taxonômicas. Então, a gente trabalhou com 60 pontos aleatórios por placa e foi fazendo as identificações o mais preciso possível. Como a gente tinha essa estrutura com diferentes configurações, então, por exemplo, placas com espaçador, placas sem espaçador, a gente teve que padronizar a área útil disponível para colonização. Então, uma placa com espaçador, a gente tem uma área útil de 390,25 cm². Enquanto numa placa sem espaçador, a gente tem essa área útil de 506,25 cm². Então, a gente trabalhou com uma riqueza expressa por unidade de área, trabalhamos com OTUs por centímetro quadrado, para permitir que a gente fizesse essa comparação entre placas com essas diferentes configurações estruturais. E por que usar o termo OTUs, né? OTU significa unidade taxonomicamente operacional. A gente trabalhou com esse termo uma vez que a gente representava organismos identificados nos mais diferentes níveis taxonômicos. Então, organismos identificados a nível de espécie, a nível de gênero, a nível de família. Então, para englobar todos eles, a gente trabalhou com essa unidade. E as variáveis ambientais e bióticas analisadas nesse estudo foram potência de ondas, como indicador da energia hidrodinâmica do ambiente, a intensidade do vento como a função primária da geração de ondas, e a biomassa de peixe como um proxy ali das interações bióticas relacionadas à predação e herbivoria sobre a criptofauna. Os dados de potência de ondas, eles foram obtidos através do modelo de reanálise 0 a 5 para o período de agosto de 2022 a novembro de 2024, com uma resolução temporal de 2 horas, e aplicamos essa fórmula aqui para o cálculo da potência de ondas, obtendo, então, o resultado utilizado nas análises, né, a potência de ondas expressa em quilowatts por metro. Para a intensidade do vento, a gente obteve esses dados a partir do mesmo modelo, para o mesmo período, que foi o período que as árvores estiveram instaladas, com uma resolução temporal de 1 hora, obtendo ali, então, a variável utilizada do estudo, que foi a velocidade do vento em metros por segundo. E, por fim, para a biomassa de peixes, a gente obteve esses dados juntamente ao PELD, que realiza monitoramento a longo tempo ali na região e faz censos visuais subaquáticos em transectos de 40 metros quadrados. Esses dados foram obtidos para o período de 2007 a 2019. Aplicamos uma relação alométrica ali para a estimativa da biomassa, em que L é o comprimento total e A e B são os coeficientes específicos por espécie, obtidos através do FitBase. E
Posteriormente, fizemos a soma da biomassa de todos os indivíduos registrados, obtendo ali um resultado por transecto, e essa biomassa foi agrupada por sítio, que foi a variável utilizada nas análises ecológicas. E aí, seguindo para a etapa das análises, a gente inicialmente teve que excluir a réplica Ponta Norte C, porque ela estava parcialmente soterrada no momento da coleta, podendo introduzir, então, algum viés na análise. E a partir disso, a gente analisou separadamente a fauna baixo e a biota sete, por conta do seu caráter distinto mesmo. E buscamos responder algumas perguntas ecológicas, como, por exemplo, se a diversidade difere entre os sítios, se a composição da comunidade difere entre os sítios, se as diferenças são causadas principalmente por substituição ou por alinhamento de espécies, quais variáveis ambientais e bióticas estão associadas a esses padrões. E para a biota acesso, a gente teve uma pergunta extra que foi se a face da placa e a presença do espaçador influenciam a diversidade e a composição dessa fração. Todas as análises foram conduzidas no R, e aqui eu trouxe algumas análises que eu utilizei para buscar responder essas perguntas. Então, para a primeira pergunta, a gente trabalhou com riqueza, diversidade de xeno e equitabilidade do PLU, e aplicou ali uma norma de uma via para a verificação dessas diferenças entre sítios, com posterior aplicação do teste de Tucker para comparações múltiplas entre esses sítios. Para a segunda, utilizamos ali uma perna nova para verificar essa diferença na composição das comunidades, seguido de um permedisto para verificar se as diferenças observadas eram realmente diferenças na composição ou diferenças de dispersão entre os grupos. Para a terceira, a gente fez uma RDA baseada em distâncias, com a aplicação ali do MVFIT para ajustar os vetores, a ordenação e o VIF para verificação de colinearidade entre os preditores. Para a quarta pergunta, trabalhamos aqui com a partição da beta-diversidade, tendo ali a similaridade total, o turnover e o alinhamento. E, por fim, para a última pergunta, para as análises de diversidade alfa, a gente aplicou o modelo linear misto, considerando face espaçador como fatores fixos e a réplica como fator aleatório. E para a composição da comunidade também aplicamos permanova, considerando a interação entre face e espaçador, com permutações restritas por réplica. E também realizamos uma análise simples para verificar a contribuição das espécies ali para as diferenças observadas entre as placas. Aqui, em relação às variáveis ambientais que a gente analisou nesse estudo, a gente percebe que os ventos, eles incidiram principalmente ali de leste, coincidindo basicamente com o sítio Tartarugas, e em relação à força de ondas, teve um padrão similar, incidindo ali de leste, mas também no quadrante leste-sul, com os maiores valores observados no setor sudoeste, coincidindo ali com o sítio Farrilhões. No total, foram coletados 1.422 indivíduos da fauna baixa, maior que 2 milímetros, distribuídos em 87 OTUs, pertencentes a 7 grandes grupos taxonômicos. A gente observa que a gente teve 2 grupos com uma abundância relativa bem superior aos demais, sendo eles molusca com 45,6% e artrópoda com 42,2%, seguido ali por cordata com 6,3%, equinodermata com 3,8%, anélida com 0,7%, nemete com 0,3% e platanites com 0,2%. Importante destacar que esses 2 grupos aqui juntos contribuem com mais de 87% ali da abundância total. E aqui eu trouxe mais a título de ilustração, para vocês verem um pouco dessa fauna tão diversa que a gente encontrou na Ilha da Trindade. Então, a gente encontrou desde organismos amplamente distribuídos, tanto ali organismos do Atlântico Ocidental, espécies anfiatlânticas também, quanto um componente endêmico muito significativo, representado aqui por algumas espécies de peixes, como o Acircocimo, Pleurostis do Brasil e Malacopiana do Norte, e alguns moluscos endêmicos, como Calliostoma solo, Arenia luchete e Brachynodes inus. Em relação às OTUs mais abundantes da fauna baixa, a gente obteve que Mitrela celata, que é esse gastrópode aqui,
foi a espécie mais abundante na Ilha da Trindade, como um todo, seguido ali pelo Galateide petrolídeos samoenas e pelo Bivalve lima caribeia. Importante destacar aqui é que das 10 OTUs mais abundantes, a gente tem que elas representam ali 1.145 indivíduos, que é cerca de 80,5% do total de indivíduos amostrados para a Ilha da Trindade. E 31 OTUs, a gente viu que tinha apenas um único espécie. Então, a gente observa que é uma comunidade extremamente marcada por poucas espécies que, de fato, dominam esse ambiente e muitas espécies ali consideradas raras. Né? E aqui, em relação a essa variação da composição entre réplicas, a gente observa, então, esse padrão em que molusca e artrópoda realmente são os grupos mais abundantes ali dessa fauna, com algumas variações entre réplicas. Então, por exemplo, aqui na calheta, a gente tem uma alta abundância de molusca, principalmente nas réplicas A e B, enquanto ali para tartarugas a gente vê esse padrão mais invertido, com a artrópoda dominando. E aqui eu trouxe em destaque a alta contribuição do grupo cordata para esse sítio, né, para o sítio tartarugas, representado principalmente por essas duas espécies de peixe, a Circus simon e o Ophiothermes trinitatis. Fazendo então essa divisão por sítio, a gente vê que, de forma geral, as mesmas espécies tendem a aparecer, mas mudando o ranqueamento entre elas de acordo com cada sítio. Então, para o sítio Calheta, a gente viu que Mitrella oscillata, de fato, foi o grupo mais abundante, seguido ali por Petrolídeos samoenas e lima caribeia, que foi o padrão importado para toda a ilha. Mas para a Ponta Norte, a gente já vê que Petrolídeos samoenas foi o grupo mais abundante, seguido por Mitrella oscillata e lima caribeia. No total, foram amostrados 395 indivíduos no sítio Calheta, sendo que essas 10 OTUs aqui representam cerca de 80,7% do total. E para a Ponta Norte, foram 286 indivíduos coletados, sendo que essas 10 OTUs aqui representam 81,5% do total. Já para Farrilhões, a gente vê que Paguroideia dominou ali, foi mais abundante, na verdade, seguido por Mitrella oscillata e lima caribeia. E para tartarugas, Petrolídeos samoenas, seguido de perto do USP e Mitrella oscillata. Farrilhões foi o sítio com o maior número de indivíduos registrados, com 480 indivíduos, sendo que essas 10 OTUs aqui representam 81,4% do total. E para tartarugas foi o sítio com a menor abundância de indivíduos no total, com essas 10 OTUs representando 92,7% do total, reforçando que eu havia dito de que é uma comunidade marcada pela dominância de poucas espécies. Aqui, em relação à riqueza de OTUs, diversidade de xenon e equitabilidade de pelo, a gente observa que, para a riqueza, a gente teve o sítio Farrilhões ali com a maior riqueza média e o sítio Tartarugas com a menor riqueza média. A diferença entre eles foi significativa. E para diversidade de xenon e equitabilidade de pelo, a gente não observou nenhuma significância, embora aqui haja uma tendência de menores valores em tartarugas e para equitabilidade de maiores valores. E a gente percebe também uma dispersão muito grande entre as réplicas, né, que é muito importante de se analisar quando a gente está trabalhando com estatística. E aqui, em relação à composição da fauna vagem, a gente viu que ela variou espacialmente entre os sítios, com 49,3% da variação explicada pelo fator espacial. Observamos que a dissimilaridade total entre os sítios foi relativamente alta, de 0,641, com o componente de turnover ali dominando sobre o alinhamento. Ou seja, essa diferença de composição observada entre os sítios, ela decorre principalmente da substituição de táxons entre eles, muito mais do que a perda ou ganho de espécies. Na nossa RDA, a gente consegue ver que o sítio Farrilhões, aqui representado nesse laranja avermelhado,
está mais associado ali à variável de potência de ondas, enquanto o sítio Tartarugas, em rosa, está mais associado à variável de intensidade do vento. E espécies aqui como Icterostylus Brasil, Curtisiella sp e o grupo Paguridae estão mais associados a essa condição de maior exposição à ação das ondas, enquanto a gente vê que Petrolíceos amoenos, Acitrocimos e Acitrocimum estão negativamente correlacionados a essa variável. E para ventos a gente vê que Perknon sp e Fasciculossoma sp estão associados a essa condição de maior exposição, enquanto Lithotroma tectum, Brachydotes e Novus e Cefalópolis fulva estão negativamente correlacionados a essa variável de intensidade do vento. Obtivemos, de forma geral, novos registros para a Ilha da Trindade. Então, foram 7 novas ocorrências confirmadas, ampliando ali a distribuição conhecida de algumas espécies, sendo elas 5 espécies de molusca e 2 espécies de plateumintos, sendo eles Lima caribeia, Nigella nitidulina, Apocópias, Rizoneide, Neri, Seritium eburnum, Leucopsis josei, Periceles cata e Pseudoceros ramonisoni. E obtivemos também 7 OTUs consideradas endêmicas ali da Ilha da Trindade, sendo 4 espécies ali de molusco e 3 espécies de peixe. Brachydotes novos, Arenibouchete, Caliostoma soro, Leucosonia pulverosa, Acitrocimum, Icterostylus Brasil e Malococtenus brunoi. E aqui eu trago uma questão de identificação taxonômica muito importante, que é que 24 OTUs foram identificadas apenas até o nível de gênero, e 10 OTUs foram classificadas em níveis taxonômicos mais abrangentes. Então, identificações futuras, assim, em nível mais específico, elas podem alterar, então, esses padrões aqui, tanto aumentando o número de novos registros para a Ilha da Trindade, quanto aumentando o número de espécies endêmicas. Agora, saindo da fauna básica e entrando na biota sessi, a gente observa que a maior parte da cobertura relativa dessa situação da biodiversidade foi composta ali por Rhodoptas, com 36,9%, seguido de Anélida com 17,1%, Porífera com 13%, Foraminífera com 9,5%, e outros grupos com uma menor contribuição ali para essa cobertura. Em relação a essas OTUs com maior cobertura relativa nas árvores, a gente viu que dentro das rodófitas, CCA foi o grupo mais dominante, que são as algas calcárias porostosas, com 34,7% ali da cobertura relativa total, seguido por Serpulide, poliquetas da família Serpulide, o Foraminífera Homotrema rubrum, Biofilme, poliqueta espirobranco gigantes e outras espécies com uma menor contribuição relativa, menor cobertura relativa. E aqui a gente consegue ver essa variação por réplicas também. Então a gente vê que de fato o CCA foi o grupo mais que ocupou a maior parte ali da cobertura das árvores, seguido por alguns grupos como Anélida, Briozoa e Porífera. E aqui também um fator particular de Farrilhões foi essa elevada cobertura aqui de biofilme, principalmente nas réplicas de Farrilhões A e Farrilhões B. Agora, fazendo essa divisão por sítio, para a gente ver como estão distribuídas essas OTUs entre esses sítios, a gente vê que CCA, de fato, dominou ali em todos os sítios amostrados. E na Calheta, ele foi seguido ali pelo Foraminífera Homotrema rubrum e poliquetas ali da família Serpulide, enquanto para a Ponta Norte, CCA foi seguido de espirobrancos gigantes e Serpulide. Já para Farrilhões, a gente teve, como eu mencionei, essa alta cobertura relativa ali de biofilme também,
seguido por serpulide, e para tartarugas, serpulide seguido de Dionotrema rubra. Uma contribuição relevante aqui de Eucinchella tímica, que é uma assídia colonial. Em relação à riqueza, diversidade e equitabilidade para essa fração da biodiversidade, a gente observou que o sítio Calheta foi o sítio com a maior riqueza média de OTUs, e o sítio Tartarugas teve a menor riqueza média. Padrão que é similar ali quando a gente olha para a diversidade de gênero e equitabilidade de pelo, mas apesar disso a gente não conseguiu detectar nenhuma diferença estatística para a diversidade nem para a equitabilidade, só para a riqueza mesmo. E é importante destacar que nas árvores da Ilha da Trindade a gente teve um total de 72 OTUs registradas de forma geral, sendo que o sítio Farrilhões foi o sítio com a maior riqueza total de organismos, com 50 OTUs, e Tartarugas foi o sítio com menor riqueza total de OTUs, com 42. A gente viu também que a composição ela variou entre os sítios, com 55,3% dessa variação explicada por esse fator espacial. E aqui, essa dissimilaridade, embora seja relativamente menor que a da fauna básica que a gente viu anteriormente, também é dominada pelo componente de turnover, mostrando novamente que há uma substituição de espécies entre sítios, muito mais do que uma perda ou ganho delas. E aqui na nossa RDA a gente consegue observar que Farrilhões esteve ali associados à biomassa média de peixes e à potência de ondas, com briozoários e biofilm associados a essa condição. Enquanto aqui para tartarugas a gente vê que esse sítio esteve associado ao gradiente de intensidade do vento, com Crisinelion que é a macídia, e CCA ali, associadas a essa condição. Em relação, agora saindo da escala da paisagem e indo para a escala do microhabitat, né, então ali para a organização e estrutura das árvores, a gente percebeu que o padrão de diversidade ele difere entre as faces dependendo da presença do espaçador. Então, com o espaçador, a face inferior ela apresentou os maiores índices de riqueza, de diversidade e de equitabilidade. Enquanto numa condição sem espaçador, que é esse em azul aqui, a face superior que apresentou os maiores valores desses índices. Então, a gente percebe que o espaçador de fato está exercendo o seu papel ali nas árvores, né? Ele confere uma complexidade estrutural, fazendo com que o padrão de distribuição da diversidade entre as faces das placas seja invertido ali. E para a composição da comunidade, a gente viu que ela diferiu entre as faces e entre placas com esse espaçador, e que a interação entre face e espaçador também foi relevante, com a face ali apresentando a maior contribuição para explicar as diferenças na composição. E aqui eu trouxe algumas imagens mostrando essas diferenças entre as faces ali, em relação à colonização dos organismos. Então, as faces superiores estiveram principalmente associadas ali à maior colonização pelo foraminífero Homotrema rubrum, que é esse de rosinha aqui, esponjas como Formas sp, Grella greella brasiliensis também, e a face inferior esteve associada então à maior abundância ali de assídias do gênero da espécie Eucinchella tincta, que foram bem expressivas principalmente no sítio Tartarugas, e poliquetas da família Serpulide e da espécie Espirobrancos gigantes, que é esse representado aqui pelo tubo maior. Em relação à variação espacial da biomassa nas diferentes frações das árvores, a gente observou que para tartarugas, né, na biomassa da fração Césio, a gente obteve os maiores valores de biomassa, enquanto para Farrilhões a gente obteve os menores valores. Para a biomassa da fração básica de 500 micrômetros, tartarugas teve os menores valores, com uma média de 6,36, e Ponta Norte, os maiores valores ali, com uma média de 17,97.
E esse padrão foi o mesmo aqui para a biomassa da fração Vale de 100 micrômetros, com a tartaruga apresentando os menores valores e Ponta Norte apresentando os maiores valores. Então, agora entrando um pouco na discussão dos nossos resultados, a gente observou que tartarugas apresentam a menor riqueza e abundância, sugerindo, então, condições mais restritivas, principalmente relacionadas ali ao elevado hidrodinamismo. Só que Farrilhões, que foi o sítio mais sujeito assim, à ação das ondas, apresentou a maior riqueza. E aí surge uma possível contradição, né? Por que Farrilhões manteve essa alta diversidade, mesmo sob um elevado hidrodinamismo? E aqui eu trago duas fotos, né, desses sítios, aqui sendo tartarugas e aqui sendo Farrilhões, com um possível spoiler aí para o próximo slide. Então, a gente vê que o hidrodinamismo sozinho, ele não vai explicar esses padrões de diversidade observados. A gente traz aqui a complexidade estrutural como um fator muito importante ali, que vai aumentar a disponibilidade de microhábitats e de nichos ecológicos, favorecendo essa manutenção de uma alta riqueza no sítio Farrilhões. Esse sítio apresenta maior rugosidade e maior disponibilidade de pequenas rochas e cavidades, favorecendo, então, a coexistência de mais espécies e um aumento da diversidade local. Então, a mensagem que eu trago nessa parte é que a estrutura da fauna crítica ela vai resultar da interação entre hidrodinamismo e complexidade estrutural do hábitat, sendo a heterogeneidade do substrato um fator essencial ali para a gente manter a diversidade local. Vimos também que há um alto endemismo da fauna crítica na Ilha da Trindade, com predomínio ali de espécies amplamente distribuídas, principalmente espécies do Atlântico Ocidental e Anfiatlântica, que é um padrão consistente com a literatura para decápodes, braquívoros e peixes recifais. E uma possível explicação para isso é a existência ali da cadeia Vitória-Trindade, né, que vai funcionar como trampolim para dispersão larval, fluxogênico e colonização desses ambientes mais remotos. Por outro lado, a gente vê que diferenças ambientais entre plataforma, mundos submarinos e a própria ilha oceânica promovem pressões seletivas muito distintas. Então, a biota que a gente vê na Ilha da Trindade é um resultado dessa combinação entre processos de dispersão e isolamento, tendo então essa biota composta por espécies amplamente distribuídas e a presença de um componente endêmico muito importante. Em relação à fração céssio, a gente viu um predomínio muito grande ali de CCA, que é um componente fundamental dos recifes, especialmente em ambientes rasos, ali sujeitos à ação de ondas. E a CCA desempenha um papel essencial na cimentação do recife, contribuindo ali para a redução de processos erosivos. E além do hidrodinamismo, a gente traz aqui a herbivoria como um mecanismo de manutenção dessa CCA. Trindade é a única ilha oceânica brasileira que tem populações estabelecidas de ouriços do mar. E esses ouriços, eles não consomem diretamente a CCA, mas eles consomem as algas filamentosas e as macroalgas que competem diretamente por espaço com a CCA. Então, isso é um fator assim, que explicaria essa alta cobertura de CCA na Ilha da Trindade. E além da CCA, destacaram-se também o foraminífero Homotrema rubrum, o poliquetas Spirogranos gigantes, outros poliquetas da família Serpulidae e o biofilme. E aqui eu trago o maior destaque para o foraminífero Homotrema rubrum. Ele é um importante construtor secundário assim, dos recifes, podendo contribuir com até 65% da formação das cristas recifais no Brasil, e ocorre preferencialmente ali em microhábitats críticos, como fendas, cavidades, interior do recife. E nas aves, a gente observou o predomínio dessa morfologia mais incrustante, que está diretamente associada a um elevado hidrodinamismo, de acordo com a literatura. E por que eu trago essa espécie aqui como um
uma espécie muito importante, porque ela é uma espécie que está potencialmente vulnerável à acidificação oceânica, principalmente devido ali à sua carapaça composta por calcita rica em magnésio. Então, é uma espécie que a gente precisa olhar mais e estudar mais, considerando esse cenário de mudanças climáticas, e entender o papel funcional que elas desempenham ali na Ilha da Trindade. Em relação ao microhábitat, a gente viu que ele, de fato, ele influenciou a comunidade críptica. A interação entre fase e espaçador indica que o padrão entre as fases depende da presença desse espaçador. Então, ele não está ali à toa, ele existe por um motivo nas árvores. E esse padrão sugere que o espaçador ele vai alterar condições do microambiente de cada fase, multiplicando então fatores como incidência de luz, sedimentação, circulação de água e exposição ali à predação. E aqui, em relação à biomassa da fração SESC, a gente viu que Tartarugas foi o sítio com a maior biomassa dessa fração, apesar do elevado hidrodinamismo. Uma possível explicação para isso seria a alta contribuição ali de organismos coloniais, como o ácido de Escherichia tincta, enquanto para Farrinóis a gente observa uma menor biomassa SESC, apesar de ter uma elevada riqueza nesse sítio. E aí entra uma maior contribuição de organismos pequenos e ali do biofilme que a gente tinha visto anteriormente. E aqui, como perspectivas futuras desse trabalho, eu trago a necessidade da gente integrar abordagens. Então, aqui eu trabalhei com análise de imagens, basicamente, que me permitiu ali acessar os organismos mais visíveis, fazer identificação morfológica, mas é um método que possui suas limitações, como a dificuldade de identificar organismos muito pequenos, morfologicamente muito semelhantes, e por isso eu trago o metabarcoding aqui como uma metodologia complementar e que é possibilitada através do uso das armas, para a gente ter uma maior capacidade ali de detecção desses organismos críticos e mais raros. Por que é importante integrar? Porque os dois métodos possuem suas limitações. Então, aqui para o metabarcoding, a gente tem muitas vezes a ausência de sequências de referências nas bases de dados, baixa quantidade de DNA em alguns organismos, e alguns taxons são observados visualmente e não são detectados por metabarcoding. Então, a integração entre análises morfológicas e moleculares representa o próximo passo, assim, para a gente compreender de forma mais abrangente essa biodiversidade associada às árvores. De forma geral, as árvores elas se mostraram uma ferramenta muito eficiente assim, para a gente caracterizar a biodiversidade críptica na Ilha da Trindade, ampliando ali o registro de organismos pouco detectados por métodos convencionais. A gente obteve, então, 87 ATUs ali associadas à fauna vagem e 72 ATUs associadas à biota SESC. Vimos também uma alta diversidade taxonômica e forte estruturação espacial da comunidade críptica, com o turnover ali predominando, então há essa substituição, de fato, de espécies, né, de ATUs entre os sítios. Onde os eventos estiveram associados à composição das comunidades e biomassa de peixes ali, somente a atração SESC. As faces e espaçadores das árvores estiveram associadas a diferenças na diversidade e composição em escala de microhábitat. E, enfim, as árvores elas são essa metodologia, esse método que permite que a gente amplie a investigação desse componente pouco estudado e pouco conhecido, principalmente quando a gente está tratando aí de ilhas oceânicas. E aqui eu retomei então as minhas hipóteses, né, para a gente ver que 3 das hipóteses foram confirmadas, e a segunda aqui relacionada à potência de ondas, intensidade de movimento e biomassa de peixes estarem associadas à estrutura da comunidade foi parcialmente suportada, porque a biomassa de peixes ele esteve associada somente à atração SESC. E por fim, eu gostaria de agradecer, então, as instituições que possibilitaram a realização desse projeto, ao CNPq pela concessão da bolsa, à Marinha do Brasil pelo apoio na expedição, ao Instituto Oceanográfico por ter sido a minha casa ao longo desses 2 anos e meio, ao TELD pela colaboração e compartilhamento aí de dados importantes, e aos laboratórios que ajudaram
muito assim, na identificação dos organismos e aos quais eu sou profundamente grata. E ao meu laboratório, por todo o apoio e suporte ao longo desses anos, né? Sem a parceria do pessoal, eu acho que nada disso seria concretizado. E aqui eu trouxe um agradecimento não menos importante, mas das pessoas que fizeram parte desse processo junto comigo, mesmo sem às vezes entender o que eu estava fazendo, por que eu estava sofrendo tanto, mas que estiveram lá como um apoio e suporte emocional muito importante. É isso, muito obrigada. Obrigado, Luísa.